Bom, gente, vamos dar início à nossa monitoria de botânica criptogâmica. O assunto de hoje vai ser as algas vermelhas, as rodófitas, né? Na primeira monitoria a gente já falou das cianofíceas, das cianobactérias, e agora a gente vai adentrar nesse novo assunto, né? A monitoria está sendo gravada para que vocês possam assistir quando tiverem disponibilidade. Então, o que seria esse grupo, né? Então, as rodófitas, elas são um grupo de algas de coloração avermelhada. A gente vai falar um pouco mais para frente desses pigmentos, né? Com representantes uni, que são mais raros, e pluricelulares, que é a grande maioria. Esse grupo também possui cerca de 2.500 a umas 6.000 espécies, tá? A gente tem aqui um exemplo de rodófita, né? Uma alga vermelha pluricelular. E a gente não tem como falar de algas vermelhas, né, sem falar da endossimbiose, que a gente também já falou nas cianobactérias, né? Então veja que as algas vermelhas, as rodófitas, quanto as glaucófitas e as clorófitas, as algas verdes, elas pertencem a um grupo chamado Arqueplastida, que é um grupo monofilético sustentado por algumas sinapomorfias, como por exemplo dados moleculares e o cloroplasto protegido com duas membranas, né? Então veja que nessa endossimbiose primária, pois esses grupos que pertencem ao arqueplastida são frutos de uma endossimbiose primária para a formação de seus cloroplastos, a gente tem uma cianobactéria ancestral, né, um ancestral de uma cianobactéria que foi possivelmente englobado por um micro-organismo heterótrofo, né, que já possui uma mitocôndria. Essa cianobactéria já possuía uma membrana e quando foi englobada acabou possuindo duas membranas, né? Então, essa dupla membrana é um dos argumentos que sustentam, né? Posteriormente, uma alga vermelha pode ter sido englobada por um organismo posterior, né? Dando origem assim a uma endossimbiose secundária e a terciária segue na mesma perspectiva, tá certo? E onde essas rodófitas vivem, né? Então a gente tem espécies com hábito bentônico ou planctônico, sendo a maioria bentônico, presos ao substrato, né? Podendo ser também epífitas ou endofíticas, vivendo sobre ou dentro de algumas plantas, né? Parasitas ou hemiparasitas de outras algas. A imensa maioria é de ambiente marinho, mas a gente também tem algumas espécies de ambiente de água doce, tá certo? Como obtém seu alimento? Elas são seres fotossintetizantes, né, autótrofos, então elas produzem seu alimento, obtêm por meio da fotossíntese, né? E os principais pigmentos envolvidos são a clorofila A e D, os carotenoides, né, e as ficobilinas, dando destaque para essas ficobilinas, né? Que a gente também via presente nas cianobactérias, então é uma característica que a gente tem compartilhada entre esses dois, né? Além disso, sua reserva é o amido das florídeas, né? Veja, a clorofila tem aquela coloração verde, né, que a gente sabe. Carotenoides, uma coloração mais alaranjada. A gente tem os carotenos e xantofilas. E a gente tem as ficobilinas, né, divididas em ficoeritrina, de coloração mais avermelhada, ficocianina, mais azulada, e a aloficocianina, tá certo? Essas ficobilinas também possibilitam que essas algas vermelhas sobrevivam em locais mais profundos em oceanos, né? Já que a luz azul ela penetra mais no oceano e elas conseguem adquirir essa luz azul por meio dessas ficobilinas, né? Captar, né? E como eu já falei, o tipo de reserva vai ser o amido das florídeas, que é mais semelhante ao glicogênio dos fungos e animais do que do próprio amido das plantas, né? Por exemplo, das plantas terrestres. E aqui a gente tem a disposição desses pigmentos, né? Ficoeritrina em vermelho, ficocianina, aloficocianina e aqui o fotossistema, né? Fotossistema 2. Aqui seria a membrana do tutilacoide. Só uma representação da disposição desses pigmentos. Vamos falar agora um pouco sobre a morfologia, né? Então, elas podem ser unicelulares, como eu já falei, é a minoria, né? E também, mas a grande maioria é filamentosa, né? A organização dos filamentos pode ser uniaxial ou multiaxial. Aqui a gente tem um exemplo de rodófitas unicelulares, né? E aqui a gente tem delas filamentosas, né? Aqui um filamento uniaxial, onde a gente tem uma região apical, de onde se originam as demais, e a multiaxial, onde a gente tem várias regiões apicais. Então a gente tem várias regiões se desenvolvendo ao mesmo tempo, tá certo? E falando sobre agora
uma característica típica dessas rodófitas, que é justamente essa rolha sináptica, né? Esse pit plug, que nada mais é do que uma conexão entre as células de um filamento que se forma no momento da divisão, né? Da citocinese. Então, no momento da divisão mesmo, ocorre essa formação dessa ligação, né, entre essas células de um filamento, do mesmo filamento, que vai ser primária, né, ou de demais filamentos, que vai ser uma ligação secundária, né, que seria mais característico do filamento multiaxial, tá certo? E aqui a gente pode ter troca de alguns componentes, né, entre essas células. Falando agora um pouco mais sobre a organização celular, a gente tem a parede, que é composta por celulose, mais polímeros de galactose sulfatada, o H e o carragenano. Essa celulose estaria mais presente na parte interna, né, dando resistência a essa parede, enquanto na parte externa a gente teria mais esse H e esse carragenano, né, que conferem uma flexibilidade. Algumas algas ainda conseguem incorporar carbonato de cálcio, que vai dar uma resistência ainda maior a elas, tá certo? E que também vai ser importante, vai ter sua importância econômica, né, junto do H e do carragenano. A gente também tem a presença de plastídeos, muitos por células, esses parietais ou centrais, né? E a gente também tem os tilacoides desses plastídeos, né? Isolados ou muitas vezes dispostos na periferia do plastídeo, né? Na região mais afastada do centro. Aqui a gente está observando uma célula, né, de uma rodófita. Veja que os grânulos de amido das florídeas estão presentes dentro dessas células. A gente tem vacúolo, né, como uma organela básica de células vegetais, né, presença de mitocôndria. Vejo aqui também os plastídeos, né, os cloroplastos e a disposição dos tilacoides com ficobilissomos, né, o núcleo e o nucleolo, dentre outras estruturas. Vejam que as rodófitas, diferente das demais algas e mais uma semelhança com as cianobactérias, vão possuir ausência de estágios flagelados, tá certo? E além disso, né, além de ausência de estágios flagelados, presença de ficobilinas, como eu já falei, outra característica delas com as cianobactérias é que elas apresentam tilacoides não agregados com ficobilissomos, né? E que isso difere também das outras algas. Agora vamos adentrar na reprodução, né? Então as rodófitas, elas se reproduzem de diferentes formas, né? Vegetativa, por meio de fragmentação ou propágulos, né? Que são dispersos. E quando encontram condições adequadas, né? Eles acabam entrando em divisão e formando um outro indivíduo. A espórica, né? Por produção de esporos em esporângios. E a gamética, né, com alternância de geração, ciclo diplobionto e meiose espórica. Veja que eu havia falado que a gente tem ausência de estágios flagelados nas rodófitas. Então, essa alternância de geração, ciclo diplobionto e meiose espórica seria uma solução para isso, tá certo? Já que essa reprodução, como essas células não possuem flagelo, elas teriam que chegar na célula feminina, né, essas células masculinas, de forma aleatória, de forma ao acaso. E a gente precisa saber alguns conceitos de antemão, antes de entrar nos ciclos de vida, né, que a gente vai falar mais do trifásico, né? Então a gente vai ter o bifásico e o trifásico. A gente vai adentrar mais no trifásico. Então veja, o gametófito é a planta haploide independente, né? Desenvolve o gametângio, que vai produzir desenvolve o gametângio feminino carpogônio, né? E em outras partes, os indivíduos ou indivíduos gametofíticos originam-se em espermatângios, né? Que são os gametângios masculinos. A gente vai ter o carposporófito, originário da célula fecundada, né? Tem a forma de filamentos celulares diploides, então aqui é haploide, aqui é diploide, que crescem a partir do carpo orgônio, que a gente já falou, mas permanecem ligados ao gametófito haploide. É bom lembrar disso aqui, tá certo? Produz por mitose carpósporos 2N, diploides e mitósporos. E a gente também tem os tetrasporófitos, que é a terceira fase de vida, né? Formado
do carpósporo diploide, né? Geralmente idêntico ao gametófito, vai ser idêntico ao gametófito, né? Planta-mãe, mais diploide. Nesta, cada uma das células mãe de esporos produz por meiose 4 tetrameiósporos, os tetrásporos, né? Por isso, essa geração se chama tetrasporófito. Então, vejam aqui, no ciclo bifásico, a gente tem essa fase do gametófito, que é haploide, e do carposporófito, que é diploide. A gente aqui vai ter uma meiose, né, uma divisão reducional, para formar carpósporos, e esses dão origem novamente ao gametófito. Então, a gente tem essas duas fases, né? Enquanto no ciclo diplobiante, a gente vai ter trifásico, né? 3 fases de vida, gametófito haploide, o carposporófito diploide e o tetrasporófito também diploide. Mas a meiose, né, a divisão reducional, não vai estar mais aqui no carposporófito, né? Vai estar no tetrasporófito, para dar origem aos tetrásporos haploides, que vão originar novamente o gametófito haploide. Aqui a gente tem o ciclo de vida, né, uma policifônia, se não me engano é esse o nome, né? Então vejam aqui as 3 fases de vida: o gametófito masculino e feminino, que é haploide, o carposporófito, que está contido dentro da planta haploide, né, mas ele é diploide, e o tetrasporófito diploide, né? É aqui que a gente vai ter, ó, a meiose, né? A gente tem os tetrasporângios que formam os tetrásporos, e é aqui que a gente vai ter a meiose, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem o gametófito feminino e o gametófito masculino. Nas regiões apicais tem a formação desses espermatângios, né? Que vai dar origem aos espermáceos na planta masculina. E esses acabam se ligando, né, ao tricógene e vão fecundar lá a oosfera, né? Assim, a gente vai ter, né, a formação do zigoto, que vai se desenvolver, né, nesse carposporófito, né? Que vai estar dentro do pericarpo, tá? Esse carposporófito vai se multiplicar, né? Vai ter divisões. A gente vai ter esses carposporângios que vai, por meio de mitose, formar os carpósporos, né? Que vão ser liberados dessa região. Veja que o carposporófito está dentro da planta mãe, haploide, do gametófito. Libera os carposporângios, os carpósporos, né? Que são 2 N, são diploides, e esses entram em mitose e geram o tetrasporófito, que é idêntico ao gametófito feminino, né? Esses tetrasporófitos vão possuir uma região chamada tetrasporângios, que vão produzir os tetrásporos, e aqui que vamos ter a meiose, que vai posteriormente dar origem novamente ao gametófito masculino e ao gametófito feminino. Eles vão se desenvolver aqui por mitose, né? Então, basicamente, esse seria o ciclo de vida trifásico, né? E agora falando um pouco mais sobre a importância, né? Tá até errado aqui. A gente vai ter eles como produtores primários, né? Porque eles realizam fotossíntese, utilizadas na constituição de próteses ósseas, algumas daquelas espécies que conseguem conseguir o carbonato de cálcio, né? Fixar. Galactano sulfatado, importância econômica, a gente tem o AGA e o carragenano, né, que é utilizado para a produção de sushis. O AGA é bem importante para a cultura de bactérias, né, placa de Petri. A cimentação indispensável para a formação e sobrevivência de recifes de corais, também por essa característica, né, de fixar esse carbonato de cálcio, algumas espécies. E basicamente é isso, né, gente? Obrigado pela atenção, né? Então, se adentrar essas características que a gente tem essas rodófitas, né? Amidas florídeas, elas não possuem estágios de vida flagelado, esse ciclo, né, de vida e trifásico, né? Os pigmentos, as ficobilinas, prestar atenção nessas características. E essa foi a monitoria.